é inconcebível, dizia aqui Dr. Pangai, numa situação em que as pessoas também, a produção pode ver aqui outro GC relacionado a si, que é a combustíveis, numa situação em que as pessoas estavam expectantes, visto que outrora havia esta falta de combustível nas bombas, o último consumidor, o consumidor final, não tinha acesso a este combustível e o inesperado ou o tanto esperado, de facto o governo decretou que houvesse aumento do preço do combustível, pese embora dividindo opiniões face as pessoas já esperavam que houvesse o agravamento do preço do combustível, porém não na margem em que foi anunciado. A grande questão agora é, depois desse anúncio, as pessoas esperam que tudo volte ao normal, nas bombas tenhamos combustível, sim ou não. As pessoas esperam que nas bombas ainda resistemos àquela crise do combustível. São perguntas que se negam a calar e acreditamos que o Dr. Pangai poderá ser que trazer-nos aqui uma luz face à situação, visto que no início da sua introdução, da sua intervenção, teria dito que há quantidades significativas na nossa terra, nos nossos portos, nos nossos tanques há combustível. Dr. Pangai, tenha bondade, como é que avalia a situação dos combustíveis? Olha, é o seguinte, nós temos que perceber que Moçambique tem 2.700 quilômetros na costa e 4 portos de combustíveis. Matola, Beira, Nacala, Pemba. Temos toda essa costa, Oceano Índico, onde há facilidades de poder importar combustível. E com 4 portos importantes no nosso país. Mas, no entanto, neste caso, o que está a acontecer no país? Moçambique está a importar 100% de combustível refinado, porque as refinarias, por exemplo, como aquela da Matola que nós tínhamos, foi destruída por essas políticas públicas que tem. Porque Moçambique refinava petróleo e, infelizmente, foi destruída, foi desmantelada por esse regime. Em Moçambique refinava o petróleo? Refinava petróleo na Matola. Tínhamos a refinaria de petróleo aqui em Moçambique, mas infelizmente está aí obsoleta, destruída pelas políticas que esse país tem estado a apoio. Portanto, o país não refina petróleo. Todo gasóleo, gasolina, jet vem de fora, já refinado. E qualquer guerra no Médio Oriente, em qualquer lugar, então o país, neste caso, fica em tangas. Precisamente por depender dessas importações de tudo quanto possa ter. Não somos independentes, não somos autossuficientes. Não somos autossuficientes. Qualquer choque que possa ocorrer no país, em termos de coisas, estamos de tangas. Como é que seria bem distante do nosso país, teremos aqui um impacto? É o que está a acontecer agora. Okay. E também temos o problema do dólar. Compra-se, o combustível é comprado em dólar. E neste caso, o metical dia após dia vai se desvalorizando assim que o dólar puder ser valorizado. A outra questão que constitui o problema essencial para essa combustível é cadeia de logística ineficiente. Só para poder indicar, dizia aqui, os portos da Matola, tanto o porto da Matola descarregou recentemente 15 milhões de litros de gasóleo e 21,3 milhões de gasolina numa semana só. Enquanto a Beira descarregou 26 milhões de litros de gasóleo, mais 52 milhões de gasolina. Mas, no entanto, esse combustível não estávamos a ver a circular aqui. Muitas enchentes nas bombas. E há dias ouvimos aquela visita, foi do governador, do secretário, na Beira, em que alguém disse que, olha, temos aqueles tanques todos, já estão cheios de combustível, que pode ser consumida pelo menos 4 meses, sem 6 meses sem que houvesse carência. Então, esse combustível foi importado antes dessa questão da subida de preços. Exato. Por que não terminou, não ficamos a consumir tal combustível durante 6 meses e ficou lá nos depósitos enquanto as pessoas iam de um lado para outro à procura de combustível, não é?
E depois temos esse problema da distribuição para as zonas do interior. As estradas todas elas quase foram danificadas. Os caminhos, aliás, como nós temos estado a dizer, que nós aqui temos enganosamente chamar a Administração Nacional de Estrada, mas que afinal de contas é a Administração Nacional de Caminhos. Os caminhos construídos por essa instituição foram cada vez mais agravados em termos de condições e, por conseguinte, dificilmente o combustível está a chegar no interior. Mas, de todas as formas, e também temos a descapitalização da distribuidora Petromoc. Como sabemos sempre, as instituições públicas, elas acabam... É a fonte de surpeamento de recursos públicos. A Petromoc é uma das instituições públicas. E aqui diz que a Petromoc está descapitalizada. Não consegue garantias bancárias em dólar para importar combustível. São essas coisas que, de alguma forma, dizia eu aqui, de que em Moçambique há pena de morte. Como é que o país vai sobreviver numa situação dessas? Tanto combustível descarregado no Porto da Beira numa semana só. 15 milhões de litros de gasóleo. 21,3 milhões de litros de gasolina que chegou no Porto da Matola. Mas esse combustível andou aonde? Vimos aqui em todas as bombas uma situação terrível. Na Beira, essa quantidade de combustível, 26 milhões de litros de gasóleo, 52 milhões de gasolina. Está onde? Estamos a ver fila, não é pena de morte isso. Pegam combustível, guardam e deixam a população aí a se gladiar de um lado para o outro. Quantas pessoas que deveriam ter chegado no hospital através de ambulância não conseguiram lá porque a ambulância não tinha combustível. Vimos há pouco tempo aquele acidente que aconteceu em Vilanculo. Dificilmente conseguiu salvar aquelas pessoas para ir nos hospitais de referência, porque não havia combustível. Não é pena de morte isso aqui? Indiretamente. Então, não vale a pena andar a dizer aqui que uma má gestão no concerne a combustível. Claro que sim. Temos essas quantidades de combustível que entraram no Porto da Matola. Essas quantidades de combustível que entraram no Porto da Beira estão aonde? E nessa situação em que nós vimos este da Beira que falou e tinha para abastecer por alguns meses, já aplicou-se novo preço automaticamente. E aquele combustível está sendo neste momento praticado com esse novo preço. Comprado a um preço baixo, agora vai poder coisa. Não é? Então, temos situações terríveis que o país está a passar, que efetivamente nós tínhamos que ter uma pena de morte aberta agora para esse grupo que está a poder desgraçar a sociedade moçambicana. Está a dizer, doutor Pangai, que nós temos uma pena de morte que não vem na lei, que é aplicada, implícita, que é aplicada ao povo, ao cidadão. Sim, sim. E o doutor Pastor é apologeta de que se aprove uma pena de lei já direcionada a todos os infratores. Sim, é preciso que venha claramente na Constituição. Porque se nós pudéssemos ter pena de morte, esses senhores que dilapidaram o erário público em 2025 em 3 mil milhões de meticais, era pena de morte em enforcamento, pura simplesmente, a esses sujeitos. Mas, no entanto, esses sujeitos aplicaram uma pena de morte a pessoas inocentes, que estão a morrer neste momento nos hospitais. Esses que dilapidaram o erário público, indiretamente, decretaram pena de morte na sociedade moçambicana, pessoas inocentes. Quando as pessoas deveriam merecer pena de morte. São essas que tiraram 3 mil milhões de meticais no bolso do Estado. Então não faz sentido essa situação que está a acontecer. Porque se essas pessoas têm essa ousadia de poder retirar do erário público tantos milhões de meticais assim, porque elas sabem que vão passear a sua classe. Tiram esse valor, vão aí passar férias no Língamo, no hotel do Língamo, chegam lá e terminam as férias, voltam, estão aí a passear a sua classe. Alguns até tornam-se pastores, entre várias coisas assim. Então, é esse cenário que nós estamos a viver no país. Quanto ao preço aplicado, como é que avalia? Olha, nós vamos ter aqui uma situação extremamente difícil, sobretudo porque o gasóleo, que é
mais aplicado para a produção, para transportes públicos, transporte de mercadoria, está agora aos 116 meticais. Imagina o que vai acontecer em termos de comida, que já não existe. Aliás, no país, o país não produz comida e vende fora. A importação da comida, como é que vai ser? Os salários são esses que foram aprovados agora, o salário mínimo, de 7.200 o salário mínimo, com essa subida de combustível. Como é que vai acontecer nesse país? Olha, esperamos momentos mais difíceis nos próximos dias em face dessa subida. Porque aqui não há como poder assegurar, por exemplo, que a tarifa de transporte mantenha-se nos níveis atuais. Porque os autocarros movem-se maioritariamente pelo gasóleo. E é esse gasóleo que está aos 100 e tal, 116 meticais, mais ou menos isso, por litro. Imagine lá o quanto é que vai custar para manter um autocarro a circular e transportar pessoas com a tal tarifa de hoje de 15 meticais. Provavelmente isso não vai acontecer. E nem podemos culpar aqui aos próprios automobilistas, aos próprios chapeiros. Neste caso, a culpa é efetivamente a questão do custo de combustível, porque os autocarros não se movem com água. Movem-se com esse combustível que acabou elevando esse valor, esse custo todo. Então, estamos a falar na questão dos transportes. Estudantes, praticamente a maior parte deles, que estão nas escolas públicas, que são a classe desfavorecida, dificilmente vai conseguir chegar às escolas. Onde os pais encarregados de educação vão poder conseguir ter valor de transporte e de volta todos os dias para as escolas dos seus filhos. Dificilmente. Voltaremos na situação da educação estar alicerçada a classe média. Os outros dificilmente vão conseguir manter-se assim. Há pouco tempo estamos a ouvir várias chamadas aqui dos estudantes, estão a dizer que não estão a conseguir chegar nas escolas, em face dessa questão que se decretou de combustíveis, e já havia problema de transporte em face da ausência de combustível. Até hoje, muitas bombas estão fechadas, não tem também combustível. Apesar de ter havido essa questão, não sabemos o que está. Tudo isso mostra claramente essa questão da fragilidade na logística que o país está a poder conhecer. Que isso é a tarefa do João Machombe, de poder resolver questões de logística deste país. O que podemos esperar, também na reta final do programa, podemos esperar de hoje em diante face a esta situação, se porventura esta guerra entre Irão e Estados Unidos prevalecer, esta não circulação no Estreito de Hormuz por parte de navios contendo combustível mantiver por mais 2, 3 meses, o que é que podemos esperar de Moçambique? O que podemos esperar do nosso país? Que futuro se avizinha face a produtos de primeira necessidade, face aos transportes? Nós temos aqui a situação de transportes públicos semi-coletivo de passageiros, que o Ministério do Transporte, o governo, diz que vai subsidiar. De antemão acreditamos que seja uma solução face a esta situação, mas para o lado dos produtos comestíveis é um outro cenário em que não há nenhum subsídio aos caminhonistas, entre outras entidades que transportam estes produtos. E mesmo esta parte em que o Ministério do Transporte diz que vai subsidiar, estamos a registrar greve para alguns chapeiros. O que é que podemos esperar, Dr. Pangai, de hoje em diante? O que é que o governo pode fazer para evitar que o pior aconteça? Mesmo em 2 minutos. A questão de subsídio ao combustível para os transportadores, isso já se viu que não é funcional. O Estado vai estar a distribuir dinheiros ou combustíveis aos privados, mas na verdade o que nós vamos encontrar na praça vai ser outro cenário que vamos ter. Okay. A guerra no Médio Oriente. Infelizmente, Donald Trump, assim como o Benjamin Netanyahu, estão a poder desgraçar
o mundo pelo fato de desenvolver aquela guerra por uma situação que eles mesmos conseguem notar a colocar o mundo inteiro em tangas. É extremamente difícil. Esperemos que a força divina ela se manifeste para poder parar com aquela guerra e garantir a normalidade dos países. O nosso país, neste momento, é a altura do maior desafio de sempre que vai ter que enfrentar para poder controlar o atual cenário de desgraça no país. Porque eu acredito que os moçambicanos vão cada vez mais a sentir-se apertados, encurralados com a fome, e a resposta disso, só Deus é quem sabe o que vai acontecer. Então é preciso que o governo moçambicano tome a sério deste grande desafio que lhe é imposto por Donald Trump, Benjamin Netanyahu, que acabou precarizando cada vez mais o nível de vida no nosso país e que nenhum cidadão vai aceitar morrer de fome parado. Alguma ação vai ser feita. E esperemos que haja, de fato, medidas consentâneas para poder travar qualquer situação capaz de, mais uma vez, o nosso país entrar em colapso em face do cenário. Muito obrigado. Considerações finais? Desejar que as autoridades moçambicanas elas possam efetivamente ter ideias consentâneas para poder contrapor a esse grande choque que o país sofre em face dessa crise dos combustíveis e, igualmente, a subida galopante do gasóleo, que é importante para os alimentos e para o transporte, entre vários outros haveres que o país tem. Então, aguardemos alguma vara mágica que os governantes possam poder realizar. Obrigado, Dr. Pangai, por ter nos emprestado aqui seu conhecimento. Tem indicação que vamos, neste momento, ao encontro do Nedito Vilanculos, que se encontra na Praça dos Combatentes, para atualizar o povo moçambicano. A priori, tivemos uma intervenção em direto com Guilherme Chibo, que colocou-nos a par do ambiente vivido mesmo na Avenida Eduardo Mondlane, local onde se tinha marcado para que houvesse o início desta suposta manifestação, e vimos lá um contingente policial